Mas o nosso tema de hoje é um tema que é bastante polêmico, inclusive, né? Eu pensei nessa série de aulas que vão acontecer agora nas próximas 4 semanas, por ser um assunto que é muito recorrente na indústria, né? Então a integração dentro da indústria, a integração nas indústrias, né? Principalmente a integração das áreas dentro da indústria, ele é um assunto muito recorrente, é, inesgotável, porque você pode conversar com diversos setores de indústria, eles sempre são muito comuns entre elas. Então, independente de ser um laticínio, independente de ser uma fábrica de doces, independente de ser uma fábrica de calçados, de móveis, de confecção, a gente tem alguns aspectos muito comuns a todas essas, né? E principalmente quando as 3 áreas que nós vamos tratar hoje estão em interface, né? Que é a produção, a qualidade e a manutenção. Então, quando a gente está numa indústria em que essas 3 áreas são bem definidas, a gente consegue perceber algumas interações, né, entre essas áreas que são necessárias e bem óbvias, mas que chega num ponto em que a integração dessas áreas pode ser comprometida por alguns aspectos. Eu queria já saber de vocês, como que vocês enxergam isso na realidade de vocês, exemplos, histórias, e aí a gente vai contando histórias que cada um já vivenciou, já ouviu, né, sobre a interação entre as áreas. Eu quero primeiro a gente fazer uma primeira parte da interação, né, da qualidade com a produção, e aí a gente tem uma série de aspectos que vão interferir nisso, e depois a gente vai fazer a interação aí da produção com manutenção. Quem quer começar para falar um pouco sobre interação de produção versus qualidade? Quem tem história para contar aí? Começo. Vou falar uns pontos, algumas coisas que eu vi pegando aqui de histórias até do pessoal, dentro do laticínio mesmo. Aham. Não tem como a gente deixar nenhum dos 3, né, juntos. Você pensando em qualidade, na produção, na qualidade, você tem que ter uma manutenção dessa qualidade, saber se você atende o nicho. Até essa questão da especialização que a gente estava falando mesmo antes, quando você começa a diversificar, você não pode abraçar o mundo inteiro, você perde qualidade justamente, você não se especializa, você não vê melhorias, você não toca esse cliente específico seu, né? Você fica muito generalizado em tudo. Acho que dá para ver os possíveis aí, né, dentro da sua produção, de 1, 2 coisas de acordo com o tamanho da sua produção, mas você tem que se focar em algumas coisas assim, porque quem acaba sendo não dá para ser especialista em tudo, né? Uhum. Então, você tem que focar um pouco mais na qualidade, nessa questão não só da qualidade de produto e do pessoal trabalhando também, né? Qualidade da mão de obra, porque cada dia você fizer a gente já estava falando que é difícil fazer uma lista, um manual, eu sempre fico com o manual na cabeça, esqueci como é que se chama. Um manual, né, de produto para 2 produtos, 3 produtos. Imagina se você abranger muita coisa, fica difícil variar demais a produção. É sempre nisso que eu penso de linkar essas 2 coisas assim de imediato, né, na qualidade de produto, de produção, para não variar tantas coisas assim, porque senão você se perde e tem que tomar conta de muitos pontos. Você aumenta os pontos de erro, você aumenta pontos críticos, você vai ter mais produtos para olhar e confundir, facilita trocar, né? Às vezes essa matéria-prima tem o mesmo nome, que nem vocês falaram, né, na indústria de pães, tal, sei lá, tem mais proteína de uma para fazer um tipo de, para fazer pão, mas essa daqui é para fazer bolo, possibilita, e você troca de um para outro, você já acaba perdendo a qualidade do seu produto por um erro lá dentro, enfim. E aí, quando a gente traz essas. Então, você trouxe para nós alguns detalhes técnicos, né? Que geralmente a qualidade ou a equipe da qualidade tem mais um olhar, né? De avaliar, de ter o critério de verificação. Mas quando a gente fala de interação mesmo das áreas, então eu sou da área de produção, você é da área da qualidade, e o que você já percebeu, né, seja nos trabalhos da empresa Júnior ou quem já quiser trazer alguma outra história também,
de interação que não estava funcionando. Então, um falava uma coisa, o outro estava fazendo ou falando outra, e essa interação não estava bem ajustada. E aí, qual a consequência disso nas perdas da empresa? Porque quando a gente fala de integração das áreas, uma área tem um objetivo, a outra área tem um outro objetivo específico de cada área, mas que juntas elas têm interesses distintos. Né? E como é que é essa integração, né, da produção que quer produzir, da qualidade que quer validar todos esses parâmetros, como é que fica essa junção aí das duas áreas? Aí nós vamos discutir essa junção mesmo das duas áreas e o que a gente percebe que dificulta essa integração hoje das duas áreas. Amanda, Fabiana, Thaís, boa noite. Nós estamos falando aqui da interação entre produção e qualidade. Ninguém tem nenhuma história, gente, não é possível. Quer ver? Lá no Instagram a gente teve algumas respostas. Quer ver? Deixa eu até mostrar para vocês. Umas frases até bem diretas, inclusive. Um escreveu assim, produção só quer saber de produzir, o resto, reticências. Burocracia da qualidade que não ajuda. Parar a produção sem informar o supervisor responsável. Então, tá quase como uma briga, né? Que já havia acontecer isso mesmo, de a equipe da qualidade, por fazer algumas verificações, se achar no direito de parar a produção sem previamente comunicar ao gerente da produção por que estava parando, o que estava acontecendo, qual é a situação que estava sendo pontuada ali. Uma outra que foi comentada sobre a burocracia, né, das coisas da qualidade. Então você precisa de uma decisão rápida e aí a coisa não anda porque existe uma série de papéis, de procedimentos, de validações que precisam acontecer até que de fato a decisão seja tomada. Então nós estamos falando desses tipos de interações que quando acontecem a gente tem um prejuízo muito grande para o negócio. Uma delas, né, que nós estamos falando aqui, sobre a produção versus a qualidade. O baixo entendimento, o baixo nível de consciência, por exemplo, da produção em relação ao que é o objetivo da qualidade, né, ou os objetivos da qualidade, ou as necessidades legais que a qualidade precisa cumprir. E do outro lado, nós temos uma qualidade que muitas vezes não enxerga a real necessidade do negócio em produzir e entregar aquele produto em tempo hábil. Então a gente acaba tendo esse conflito de áreas justamente porque elas defendem interesses diferentes. E aí, isso que eu queria saber, como que é para vocês, como que é no dia a dia de vocês, como que isso acontece na realidade de vocês? Acho que aí entra muito a questão de comunicação, né? Tem que ser alinhado o objetivo principal, que é comum a todo mundo. Uhum. Não é só produção, nem só qualidade. Você tem que produzir bem com qualidade. Produzir bem com qualidade, com certeza. E quais são as dificuldades que você percebe hoje na comunicação? O que na comunicação você percebe hoje que poderia ser melhor no caso que você pensou aí, em função do resultado que as duas áreas juntas entregam hoje? Eu não tenho nenhum exemplo, porque por ser uma empresa pequena, a gente acaba se comunicando de forma fácil, né? E é legal você falar isso, Fabiana, porque à medida que a empresa se verticaliza, então a empresa pequena, ela começa ali, o dono, ele é o CEO e ele é o operador, né? Ele começa assim, ele é o CEO e o operador na mesma pessoa. À medida que a empresa verticaliza, ou seja, ela vai colocando aí níveis hierárquicos que distanciam a pessoa do dono da empresa que começou o negócio da base operacional que efetivamente conduz os processos produtivos, né, no dia a dia. À medida que você vai crescendo essa distância e colocando ali níveis, né, analista, supervisor, supervisor do supervisor e aí por aí vai, você acaba tornando essa comunicação um pouco menos fluida, né? Ela é mais truncada, e aí você tem o efeito de telefone sem fio, não é isso?
E aí, quando a empresa é menorzinha, a gente tem o benefício da comunicação um pouco Todo mais mundo direta próximo. por, Uhum. por Lá estar a com gente menos sente mais pessoas. dificuldade com a manutenção. Porque tem coisas que para você produzir bem e com qualidade, os equipamentos têm que estar funcionando perfeitamente. E Eu, aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade de, mas a gente não consegue parar a linha. E eu aí o que a costumo gente fala falar, sempre Fabiana, é, que a, a briga entre a produção e a qualidade, ela é igual briga de marido e mulher. Só que quem que é a amante na história? A manutenção. Porque ela é sempre a culpada. Ela sempre tem um dedinho de culpa na história, né? É, lógico que é uma generalização forçada, mas acaba que isso que você está dizendo, né, relatando que não é possível produzir um produto de qualidade no tempo que é necessário para a gente aproveitar a produtividade sem que as máquinas estejam em perfeitas condições, essa é uma grande verdade. Eu tive uma experiência que a gente tinha muitos problemas de interação de produção com qualidade, muitos mesmo. Em que a qualidade não entendia as necessidades da produção e a produção ficava com raiva da qualidade porque parecia um jogo de pirraça mesmo. Até a comunicação ela não era boa a ponto de nos ajudar a não ter essa sensação de que era feito como se fosse uma briga pessoal. E com muita sensibilidade, o gerente da produção falou assim: olha, nós temos um problema de comunicação entre produção e qualidade, porém o pivô da situação é a manutenção, que está só assistindo a briga. Ele está aqui pleno, só assistindo, não está sofrendo nenhuma das consequências. E aí eles resolveram estabelecer uma reunião onde o mediador era o PCP, né? Então é um terreno neutro, e o PCP fazia a mediação das três áreas. Porque à medida que sentou na mesma mesa, PCP, produção, qualidade e manutenção, a qualidade cobrava a manutenção e não só a produção. E cobrava o PCP que tinha algumas coisas que não dava para programar, porque precisava fazer uma limpeza específica, precisava cumprir alguns requisitos de contaminação cruzada. Então, desde a programação até a disponibilidade de equipamento, ela era conversada nessa mesa de uma maneira muito mais integrada. Então, eu acho parou-se ter que esse telefone sem fio, sabe? De a produção e o a qualidade PCP se é degladiando. fundamental. Oi? A gente fala, o PCP é fundamental. A gente fala assim que não consegue parar. Você consegue parar, só que você precisa planejar. Exatamente, exatamente. Aí você não- É muito pior você não parar planejado e parar no meio da produção. A quebra é muito mais traumática. Com Uhum. certeza, com certeza. Bacana, Fabiana. Um outro aspecto que eu percebo muito, que é a empresa, não estar como centro das atenções. Então, nessas interações, né, essas histórias que a gente passa ao longo desses anos, o que eu mais percebo é quando o pano de fundo vira o negócio e as relações produção-qualidade, produção-manutenção, elas tomam uma proporção que produzir o produto com qualidade no tempo certo vira quase que um segundo plano. Né? Então a gente tem geralmente muita dificuldade com resultados bons quando isso acontece, né? Ou seja, as áreas são superiores ao próprio negócio. Então, eu já ouvi um gestor que trabalha comigo falando assim, olha, tal empresa que a gente fornece produto, ela tem a área comercial, que é uma empresa, e a área de logística, que é outra empresa. Então, eles não se conversam dentro da mesma empresa. Então, o comercial faz a venda do nosso produto para eles, só que a logística que vai receber o nosso produto não conversa com o próprio comercial daquela área. Então, a integração ali dentro já foi comprometida e nós que somos clientes temos que lidar com isso. Então, olha que proporção que uma integração de duas áreas pode trazer, inclusive para o cliente. Né? Então, nesse caso, no caso da produção, qualidade e manutenção,
o cliente vai perceber no produto. Quando o produto não está dentro do padrão, senão vou fazer um trava-língua aqui. Quando o pedido não é atendido porque atrasou, e aí eu não tenho estoque suficiente, porque a gente não teve aí uma agilidade tanto no retorno da produção, ou na produtividade, ou uma produção inteira foi condenada por algum aspecto de qualidade, enfim. Quando isso acontece e não se tem o foco no negócio, a gente tem muitas perdas. É perda de tempo, é perda de produto, é perda de funcionário. Eu já vi muito funcionário falar que não quer mais trabalhar naquela empresa porque cada hora é um falando uma coisa. O gestor da produção me pede para fazer A, o gestor da qualidade me pede para fazer B, o gestor da manutenção me pede para fazer C, e aí ele fica naquela loucura e no final das contas ele não sabe o que fazer e a empresa sai perdendo, né, de modo geral. Flávia, você está com a mãozinha levantada? Pode falar. Que você me falou, me trouxe, né, trouxe esse ponto. Eu estava lembrando de um amigo meu que ele trabalha numa multinacional aí, e conversando sobre os aspectos realmente do que ele faz lá, e ele trouxe exatamente isso. É uma indústria muito grande, como eu falei, é uma multinacional. Eles trazem parceiros novos, tem que fazer todo aquele estudo de mercado, se vai se funcionar, se vai ter mercado para isso, faz uma previsão de vendas. Mas é claro, isso muda muito, ainda mais de quando você está trazendo coisas multinacionais, você está pegando de um parceiro internacional até chegar na venda no Brasil, é muito longo e a produção realmente não conversa com quem trouxe, com quem falou dessa previsão. A previsão mudou, eles assim, não quero saber, mandaram produzir isso, é isso. Aí tem estoques enormes de produto lá, assim, só que a nossa previsão mudou, tá? Ninguém nos avisou e fica feita aquela primeira leva que foi mandado, e eles não se conversam. E eu achei um absurdo, assim, tipo, parece tão óbvio para mim, para vocês, né, pra gente estar assim, numa coisas menores mesmo, que tem que se conversar, tem que ir lá bater na janela, no escritório do vizinho para conversar, mas às vezes é tão grande que realmente setoriza demais, às vezes não tá nem no mesmo prédio, né, esse setor, para conversar o responsável sobre isso, né, e pode levar, imagina, ela pode se dar o luxo ainda, digamos assim, de fazer tudo isso, mas eu imagino as perdas ou o quanto que poderia baixar o custo dos produtos dele se não fosse tudo isso. O grande vilão nessa história são as relações, né? Quando a gente não preza pelas relações, e não estou dizendo que a gente tem que ser amiguinho do coleguinha do lado, não. A gente tem que prezar pelo, primeiro, foco no negócio, então, ou seja, o que é o negócio daquela empresa? É venda de produto A, B ou C, enfim, né? É logística, é serviço, qual que é o negócio daquela empresa? Baseado nesse negócio, é essencial que todo mundo pense em função do negócio. Então, eu vou pensar a qualidade em função daquela entrega, eu vou pensar a produção em função daquela entrega, eu vou pensar manutenção em função daquela entrega. Só assim que você consegue minimizar ou equalizar alguns problemas da interação. Então, assim, tem casos bizarros, né? De um equipamento quebrar, ficar um dia inteiro sem produzir, né? Já presenciei fábricas de empacotar 1 milhão de pacotes dia, né? De empresas grandes, de ficar com uma linha 3, 4 dias sem trabalhar, onde o manutentor que cuidava da linha vinha avisando sistematicamente vinha avisando o gestor dele da manutenção que tinha um problema grave, que ia acontecer uma quebra maior. Ele tinha comentado com os supervisores da produção. Então, assim, a conversa meio que em bastidores estava acontecendo, só que não levaram a sério ou não fizeram uma investigação. E aí o pior aconteceu, né? Então, um problema de interação dentro da mesma área, que não chegou a informação a quem precisava, trouxe uma condição em que uma linha ficou parada por 3 dias, e isso significou assim, muito para o estoque do produto, por ser uma empresa grande, de uma distribuição nacional,
e ficou sem produção 3 dias, né? Então é uma situação que poderia muito bem ter sido evitada. E isso, o problema já vinha afetando qualidade, já vinha afetando produtividade há alguns bons dias, né, semanas, mas essa interação aí da manutenção com a produção, que já sabia do problema, não foi efetiva e o pior aconteceu, que foi uma perda de tempo, né, uma perda muito grande de produtividade, de tempo, com uma linha de produção parada por dias, né? Então, a gente sofre aí com perdas de parada de produção, com perdas de retrabalho de produto, né? O produto que tem que ser, às vezes, descartado porque não foi feito na condição correta. E tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse tido uma avaliação prévia ou uma intervenção, né, mais precoce. E aí, muitas vezes, e grande empresa sofre muito disso, pessoal. Eles deixam meio que a coisa acontecer muito por essa função da comunicação um pouco mais lenta, não é porque querem, né? A comunicação ela é menos efetiva, menos fluida, mais lenta, e aí com isso o tempo está passando, o produto está sendo produzido. Quando eles vão tomar alguma atitude, pode ter passado muito tempo e muito produto pela linha de produção até tomar uma decisão que realmente estanque o problema. Fabiana, pode falar. Não, é mais uma dúvida, assim, né? Como que vocês tratam nesses casos? Porque às vezes quem enxerga isso na linha é tipo um auxiliar. E aí ele fala pro supervisor dele, e o supervisor dele não toma a atitude. E às vezes ele fica sem ter acesso a outras pessoas que poderiam resolver o problema. E aí É, como que vocês costumam tratar isso, assim? Orienta ele de que ele deve procurar outras pessoas caso aquela não resolva? isso depende muito de como a empresa se organiza, inclusive na comunicação. Então, por exemplo, eu já trabalhei em estruturas extremamente rígidas em que as pessoas não tinham acesso aos outros níveis. Então acabava que a própria estrutura de comunicação da empresa tolhia mesmo essa condição. Em algumas um pouco maleável, mas aí a gente sempre incentivava as pessoas a procurarem os níveis acima. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu no meu setor, que eu trabalhava lá na Mabel. A gente tinha eram 3 turnos, né? Eu trabalhava num dos turnos, e um dos supervisores estava recorrentemente reclamando de um problema com a manutenção. Com a qualidade, a gente também tinha bastante problemas e a gente recorrentemente fazia essas reclamações. Mas a manutenção acabava que era o pivô da situação em função da condição do parque fabril seja mais antigo e tudo. O operador da máquina passou a informação, nós passamos para a manutenção, nada foi feito naquela ocasião. O gerente da produção costumava dar umas voltas na fábrica. E como essa comunicação era bem tranquila entre o gerente da fábrica e os operadores, e ele passava, conversava com um, com o outro, numa dessas, o operador, olha, tá acontecendo isso aqui, mostrou, já mostrei, já falei, nós já falamos com a manutenção e isso não está resolvido. Na mesma hora, o gerente tomou as providências cabíveis e a coisa andou. Então, assim, é muito importante que a gente incentive que, se não deu certo de falar com um, tem que passar para o nível acima mesmo. Uma outra forma de fazer isso acontecer de um jeito não tão... de fazer esse bypass, né? Falei com o meu gestor, ele não resolveu, eu vou falar com o gestor dele ou com o dono da empresa, é você promover os grupos de estudo, né? Grupos de melhoria, grupos de estudo, banco de ideias e soluções, desde que isso seja muito bem gerenciado, é uma ferramenta muito importante para você dar voz para essas pessoas, né? Isso ajuda muito. A acessibilidade da comunicação faz toda a diferença. E eu já trabalhei com fábricas em que a porta do dono da fábrica, a porta do diretor da fábrica era aberta a todos mesmo, sem exceção.
do mais simples operador, auxiliar, até o diretor mais próximo desse CEO, desse dono da empresa, as portas da sala abertas. Isso facilita demais, porque se tem alguém na média gerência, se tem alguém no meio do caminho ali que não está colaborando com o todo, fatalmente vai chegar no ouvido de quem precisa e quem toma a decisão. Então essa abertura de comunicação ela é muito importante. Às vezes não dá para a gente que está lá na produção fazer, mas buscar, por exemplo, o RH, né? Então a gente fazia em alguns casos, nesse em que a comunicação é um pouco mais rígida, a gente buscava o RH como um aliado na comunicação entre as áreas. Porque aí tem todo um jeito de fazer, né? Toda uma técnica, faz de uma maneira um pouco mais amigável, um pouco mais acessível, para evitar os embates mesmo. Porque essa reunião que eu contei para vocês no início do exemplo, um dia eu cheguei nessa sala, era uma sala que era compartilhada dos supervisores e acontecia essa reunião toda manhã às 11 da manhã. Eu cheguei nessa sala para pegar alguma coisa e eu vi o meu gerente em cima da mesa, em pé. Porque ele tomou a decisão, tava nervoso, uma situação muito complicada e daí a pouco ele subiu na mesa, literalmente subiu na mesa. Mas eu acho que mais para chocar do que para fazer alguma coisa. Mas chegou nesse nível, a discussão era muito acalorada, muito cheia de porquês, né? Cada um querendo defender sua área, suas necessidades, mas pode ser bem complicado e você precisar de um mediador, com certeza. Então, Fabiana, a gente trata de acordo com o nível de abertura de comunicação que cada empresa tem. Respondido? Sim, obrigada. As meninas que chegaram depois, Tassiane, Lia, querem fazer alguma colocação? Nós estamos falando aqui dos embates da qualidade, da produção e da manutenção, né? Os eternos embates dessas áreas. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Cheguei atrasada hoje. Mas está em tempo ainda. Estamos contando alguns causos aqui de interação entre produção, qualidade, manutenção e o quanto a empresa perde quando essas interações não são muito boas, né? Isso. Eu acredito que esse é um tema assim de desenvolvimento contínuo, né, Aline? Acho que você está também à frente de operações diariamente, o impacto, né, e o quanto tem que estar dedicado a essa interação, ela é contínua. Infelizmente a gente não consegue tomar uma ação e nunca mais voltar, né, nesse ponto. Ela é uma interação contínua mesmo. E aí tem uma palavrinha pequenininha, mas que de um efeito enorme, né, para tudo isso, que é o ego, né? A gente quando trata, a gente trata de ego. Nós temos muitos problemas que são resolvidos, seriam muito mais simplesmente resolvidos se o ego não estivesse à frente. Então, com certeza. Quando a gente a maturidade e o posicionamento da política de cada empresa, né? Então, eu vejo que empresas, indiferente do tamanho, né? Ela vai acontecer esse tipo de situação, é muito difícil não acontecer, mas com a maturidade isso diminui ao longo do tempo, né? Os atritos, principalmente porque existe já daí posicionamentos específicos para cada situação. Quando a empresa é menor, o desafio é maior, né? De equilibrar todos os pratos, geralmente as pessoas desenvolvem mais de uma atividade, então isso fica mais desafiador. Mas é muito bom também, né? Muito interessante o desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que na pequena empresa é você brigando com você mesmo, né? Porque a mesma pessoa faz a produção, faz a qualidade, faz a manutenção, faz muitas vezes até o PCP, quando, né, dependendo do tamanho, é bem pequeno. Então é quase uma briga interna, né? À medida que você vai segregando as áreas e profissionalizando mesmo, eu percebo que posso dizer de algumas pequenas empresas que eu já acompanhei, que à medida que a gente vai tomando consciência das diversas coisas que a gente tem que entregar para o mercado, não somente o produto,
Então a gente entrega um produto, mas a gente entrega uma legislação cumprida, uma legislação de qualidade, por exemplo, na área de alimentos, uma legislação de meio ambiente, uma legislação de segurança. Então, à medida que a gente agrega não só o produto acabado final, porque quando a gente é menorzinho, tá produzindo, né, fabricando, embalando, colocando lá na mão do cliente, tá tudo certo. Daí a pouco a gente precisa cumprir requisitos e normas relacionados à qualidade, à segurança, aos requisitos básicos de qualidade, a meio ambiente, enfim, há uma série de definições que aí a gente começa, então agora eu tenho que fazer o produto com essa característica ou com os processos dessa forma, para eu não agredir o meio ambiente. Aí, bom, você vai lá e faz toda uma mudança que atrasa o processo produtivo. Aí a pessoa que está lá no processo produtivo, poxa, mas eu já fazia dessa forma, funcionava, dava certo, e aí não entende o que está por trás daquilo, e aí vem o problema da comunicação, não entende, não sabe o que significa agora esse novo processo, por que ele está sendo implementado, e aí a briga está feita. Então, o processo de crescer também, e crescer com essas responsabilidades, causa muito isso, né? Nós estamos num desafio de uma crescente bem grande nos próximos anos, né? Principalmente porque a pandemia, de certa forma, a empresa não estava preparada em alguns aspectos de, vamos supor, políticas internas, de administração em relação à pandemia, né? Então, teve muitas decisões na afobação, algumas até no próprio medo, né, de manter a empresa segura em relação à caixa e tudo mais, para que a empresa superasse a pandemia, né? E aí agora a gente está com bastante desafios de crescimento, né, que daí a gente não conseguiu manter um crescimento durante a pandemia, né? E esse desafio de crescer dói, a gente fala que dói porque a gente tem que se encaixar em muitas coisas e essa questão da qualidade e manutenção, ela nesse projeto aí de médio prazo, a gente está batendo bastante, porque eu tenho que parar a máquina para fazer ajustes de própria implementação, de acoplamento, de mecanismos que não existiam, que a gente vai pôr para melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, mas aí tem toda essa questão, né, de qualidade está ali, não pode fazer com a máquina andando, tem risco de contaminação, e outras coisas todas aí, mas que o importante é a comunicação mesmo, como você colocou, e todo mundo estar ciente da importância daquilo para a empresa como um todo, não para um setor e nem para um processo, mas para o resultado da empresa em si. Esse é o mais importante. Quando o resultado está no foco, né, quando ele está no centro, a gente elimina muito essas interferências, esses ruídos mesmo que a gente pode ter de uma área não entender aquilo que a outra realmente está defendendo. Então, quando você traz uma equipe da manutenção e da produção, então eu gosto muito dessa integração, manutenção, produção, qualidade e PCP, né? Acaba que o PCP ele é um mediador dessa conversa. Entender por que precisa cumprir aqueles requisitos da qualidade, por que a manutenção precisa parar aquele equipamento naquele momento, porque senão a gente vai ter consequências mais drásticas para frente, e por que eu preciso entregar um volume de produção. Então, precisa ter uma mediação ali para a gente chegar num denominador comum que seja mais viável para a empresa. E não porque eu sou coleguinha do fulano da qualidade, eu sou amiguinho do cara da manutenção, eu vou favorecer esse ou aquele em função de pessoas, né? Eu falava agora há pouco sobre ego, e infelizmente a gente trabalha com muitas pessoas onde o ego ele está bem à frente dos interesses da empresa. E é muito difícil lidar com esses egos inflados, né? Então tem gente que tá para aparecer, eu já trabalhei com gestores de produção, de manutenção, de qualidade, enfim, de todas as áreas. Tem exemplo para dar e vender que o importante para eles era chegar numa reunião, apresentar resultados lindos e deixou de saber se aqueles resultados eram em função de uma equipe que estava desmotivada ou se era em função de uma qualidade que estava completamente não respeitada, enfim.
porque para ele era muito mais importante apresentar um painel de indicadores todo bem qualificado, mas não interessa se a empresa estava vendendo bem, se estava fazendo um produto em que o consumidor estava gostando ou não do produto, para ele não interessava muito. Então eu trabalhei com pecinhas assim e isso prejudica demais, até que todo o sistema, né, consiga ou modificar, que eu acho um pouco mais difícil dependendo da condição que é a pessoa, né? Pessoa mais flexível, mais aberta, a gente consegue ajustar. Mas tem pessoas que elas não se adaptam, não se adequam a esse tipo de trabalho em equipe, de trabalho conjunto, e aí elas acabam saindo mesmo dessas empresas. Quando saem, né? Porque tem muitas que... Às vezes, graças a Deus, sai, né? Hã? Às vezes, graças a Deus, sai, né? Eu já acompanhei também. umas saídas traumáticas dessas. Já Sim, tive a oportunidade de acompanhar algumas saídas bem traumáticas. A entrega do processo produtivo, a entrega do produto final, ela acontecia, mas em detrimento de uma guerra interna, né? Ninguém se dava com ninguém, a manutenção, as reuniões de manutenção, produção e qualidade, saía todo mundo em frangalhos, né? De um estresse muito grande, mas que isso não fazia com que o resultado fosse melhor, né? Muito pelo contrário. Ficava... Porque nós somos humanos, né? Então, à medida que você está num lugar onde o embate passa a ser pessoal, é muito difícil você ver a outra pessoa também não levando para o pessoal, né? Então acaba que você entra nesse jogo, nesse ciclo vicioso e aí a coisa não dá bom, não. Dá o resultado pior possível. Ali, como eu trabalho, né, a última vez não tínhamos tantas pessoas, que legal que hoje tem bastante gente. Tô feliz. Nós começamos com algumas, mas já tá bem cheinho aí. Quero ouvir outras também. Que ótimo. Então, assim, o que a gente fez, na verdade, igual você falou, a gente está no PCP, acaba trabalhando como mediador, né? E para que quando eu iniciei meu processo ali na empresa que eu trabalho, a empresa tinha funcionários muito familiares, né, envolvidos nos processos, né? Então foi um período bem difícil, primeiro porque eu estava entrando, né, com um pouco conhecimento na área de PCP, né, prático, estava muito mais no teórico, né, da própria faculdade e tudo mais. E um segundo momento era justamente os egos, né? Eu sou primo do dono, sou irmão do dono, e assim vai, né? Então, é um período muito difícil, sim, e difícil de superar, principalmente porque você precisa expor muito mais, né? Você precisa se expor muito mais para conseguir o resultado, e isso pode dar certo, como deu no meu caso, mas pode dar errado de você não conseguir permanecer, né? Principalmente dependendo do cargo que essa pessoa ocupa, o ego dela e o cargo, infelizmente, ainda acaba aqui influenciando ou não em algumas decisões. E em relação ao setor de PCP, eu criei algumas missões internas, assim, o que é... Tem a missão da empresa, os valores, mas eu criei os meus próprios valores e a minha própria missão quanto profissional, independente de qual empresa eu atuaria, né? Porque PCP foi uma área que eu escolhi, né, atuar, então quando eu escolhi, eu já desenhei uma missão. Então eu deixo bem claro para os meus pares, indiferente quem for, que mesmo que eu tenha uma subordinação direta ao industrial, mas a minha missão não está ligada somente a ele. Então eu deixo claro que a minha missão é entregar o melhor resultado para a empresa, diferente de quem que é a minha subordinação ou de qual chapéu a gente está embaixo, né? Já passei por vários chapéus, controladoria, industrial, já passei por vários chapéus aí, mas indiferente de qual chapéu eu estava, a minha missão sempre foi a mesma. Então acho que isso também ajudou bastante a eu não sentir essas variações, né? Porque eu estava ali focada em entregar o melhor resultado para a empresa. E aí eu bato muito na tecla quando a gente tem alguma discussão mais calorosa, alguma coisa assim,
Aí eu falo, gente, ó, vamos parar por aqui, que a gente já parou de olhar o processo, a gente já está olhando pessoas, então daqui em diante, daqui para frente, a discussão não vai render resultado nenhum. Então, assim, ou a gente para por aqui e foca de volta na solução, naquilo que realmente precisa ser feito, ou então a gente para e volta a falar disso no outro dia, a hora que todo mundo já tiver com os ânimos mais baixos, né? Se é possível esperar a decisão, né? Bora tomar um café, ó, vamos tomar um café. Pausa para a água, para o café, porque o processo já foi esquecido, né? A questão de deixar claro que o interesse é o processo e o quanto a empresa está perdendo ou com aquele processo não adequado, seja por qualidade, seja por manutenção que necessita ser realizada, é realmente o mais importante. E ter alguém puxando isso, né? Porque geralmente não vem da parte de manutenção e qualidade, que eles são muito analista e técnico, né? Então tem que vir ou de um gestor industrial ali, né? Ou de alguém que tem uma visão mais ampla, ou do próprio, no meu caso ali, geralmente é a gente que puxa, o PCP que acaba puxando. Tem que ser alguém com esse nível de maturidade, com um olhar para o todo, ou tem que ser alguém com estrategicamente isento, né? Ou mais imparcial possível. Que geralmente é um terreno muito do PCP, né? Ser mais imparcial nessas questões. E assim, a gente falou bastante dos problemas, ou do que ocorre de problemas, né? E existe para mim um fundamento, uma coisa que é fundamental, que a gente não pode esquecer, né? Quando a gente vai lá para aquela telinha do Canvas, não sei se vocês já viram a tela do Canvas, que é geralmente a construção de um negócio. Você usa uma ferramenta para entender o propósito do negócio, quais são as atividades chaves, quais são os parceiros, né? Então é uma ferramenta muito boa para desenvolvimento de estratégia do negócio. E quando a gente pensa em atividade-chave, então vamos pensar numa indústria. Quais são as atividades chaves de uma indústria? Vocês já pararam para pensar? Coisas que a gente tem que fazer numa indústria, que se não fizer, não caracteriza uma indústria. Vamos começar ajudando, Tassiana. Atividade-chave. A parte de atividades que eu sinto, assim, que a gente... na verdade, a gente pode tratar essas atividades como microempresas dentro de uma grande empresa, né? Eu sempre tive um espírito muito intraempreendedor, né? Por isso que eu sou bem falante, assim, porque realmente é um espírito muito intraempreendedor. Então, eu realmente olho o processo na empresa como um todo. E a parte que eu vejo, assim, de integrações, chaves grandes, né? Que a gente trabalha com maior foco, né? Então, é a parte da parte industrial em si, que aí, no nosso caso, quando a gente fala de industrial, a gente já inclui manutenção, já inclui qualidade e inclui essa gestão, que é PCP, né? Tá toda envolvida ali dentro quando a gente olha a parte industrial. E aí a gente tem a parte que, para mim, intera muito, né? É a parte de suprimentos. A gente tem uma interação, né? Então, é um bloco-chave interessante. Suprimentos junto, colado com o financeiro, porque é ali que a gente trabalha, e custo, né? Então a gente tem um triângulo ali que acontece, que também volta informação, e a gente faz essa via de mão dupla, né? E a parte também logística, né? A parte logística, eu preciso entregar lá no meu cliente no momento que ele precisa do meu produto, porque se eu entregar depois não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, as atividades chaves que você citou: comprar, que aí nós vamos trabalhar em verbos. Comprar é uma atividade-chave, ok. Produzir, né? É uma atividade-chave, ok. Vender, sem ela também não dá. É uma atividade-chave, ok. E entregar, né? Você falou. No meio dessas 4, eu colocaria 2, que é o armazenar e o estocar, né? Armazenar a matéria-prima e estocar o produto acabado. Tem empresas que trabalham sem armazenar e sem estocar? Tem empresas que trabalham sem isso. Então, a atividade-chave mesmo seriam essas 4. Comprar, produzir, vender e entregar.
E aí armazenar, estocar, a gente pode colocar aí como atividades da indústria, principalmente a indústria que trabalha o sistema empurrado. Então, quando a gente olha para isso, se todas essas áreas, produção, manutenção e qualidade, enxergarem essas 6 atividades, que são atividades chaves do processo, elas vão entender que necessariamente precisa se produzir para que aconteça o negócio da empresa. Mas isso não significa que a equipe de produção, ou a área de produção, o gestor de produção, ele tenha que sobressair nas decisões. O que significa que a gente tem que produzir como atividade fim, ok, mas da forma como a empresa pensou o produto ou trabalha a marca, trabalha os padrões, etc, etc. Então, quando a gente, na minha visão, quando a gente trabalha esse conceito da atividade-chave, numa dessas aí de estamos no impasse, onde tem produção, manutenção, qualidade, cada um puxando a corda para um lado, na hora que a gente para a discussão e olha, o que é a nossa atividade? Não é fazer isso? Para a gente fazer isso, o que a gente tem que entregar? Quais são os requisitos? O que eu preciso obedecer? Quais são as premissas? A gente sai do nível de ego, né? Sai desse nível de discussão mais acalorada em função de um tá apontando o erro do outro e colocando o dedo na ferida do outro. A gente sai desse lugar e vem para uma condição um pouco mais fria, mais dessecada mesmo ali na atividade, que é a atividade fim daquela empresa, e a gente consegue sair desses, um apontando o dedo para o outro e a coisa não acontecendo. Então, o caminho que eu geralmente busco fazer quando a gente está tomando um rumo desses voltar. O que é o resultado que a gente precisa entregar? Nós precisamos entregar um produto com qualidade, sem contaminação, sem ficar estrangulando um processo produtivo em função de acabar com o equipamento. O que a gente tem que fazer? Né? Então, à medida que a gente faz dessa forma, os resultados acabam acontecendo. Tem mais alguma coisa sobre essa integração entre as áreas que a gente possa citar aqui, que vocês têm de dúvida, de dificuldade, querem comentar, querem sugerir? Tô achando vocês muito em paz. Eu costumo ver tanta briga nessas discussões de manutenção, qualidade, produção. Já presenciei uns embates assim históricos, mas que a empresa só perdeu, né? Nenhum desses existe mérito nenhum. Um tema interessante seria PCP e comercial também. Porque é uma área que geralmente dá bastante BO. Ai, Tamires, não brinque com fogo. Muito bom. Eu tô percebendo uma provocação aí, gente. Me contem, me deixem a par, Tamires. Vamos fazer, legal. Gostei. Então podemos fazer. Eu já prometi na próxima ser compras, porque foi lá na interação das duas áreas lá, compras ficou em segundo, né? O pessoal escolheu primeiro falar de produção, manutenção, qualidade. Então semana que vem nós vamos falar de compras, né? Que é uma interação bem interessante também, de produção com compras, né? Na gestão dos estoques e compras, e aí a gente vai tratar disso. Mas já podemos falar da terceira semana aí de uma interação entre produção, PCP e comercial. O que vocês acham? Aí dá uma pitadinha do marketing. Oi, Fabiana. Fabiana? Na verdade, foi sem querer aqui, tá. Mas o assunto realmente é interessante. Comercial, a gente já teve bastante embate. E aí... Graças a Deus, hoje flui bem. Mas hoje flui bem, graças a Deus, mas já foi bem estressante. E aí, de novo, né? Todas as interações, né? A integração que a gente precisa promover é toda em função do negócio. E aí, à medida que você não tem esse entendimento do negócio, a gente tem muitas dificuldades, né? E de entendimento do que são os processos. Então,
quando a empresa não tem, assim, quando a equipe comercial, por exemplo, que a gente citou aqui, né, já dando um aperitivo do que a gente vai falar lá na frente, quando ela não sabe nem por onde passou o que acontece, né, na fábrica, quando ela nem sabe como que os processos produtivos acontecem, né, então daí a gente tem uma série de situações complicadoras, né, nessa integração aí da produção, do PCP e do comercial. Marketing, então, não vou nem falar, né? Já vai ser a pimenta do nosso próximo capítulo aí Com certeza. da integração na indústria. Rende muito. Isso mesmo, rende muito. Voltando à questão da manutenção em relação à qualidade, né, eu vejo que um ponto interessante de análise antes de propor ou antes de trabalhar uma forma de discussão, eu acredito que é fazer a parte de interação no preparatório, porque, por exemplo, quando é uma manutenção corretiva, você não tem muito o que fazer, né? Então, é corretiva, tá ali, vai ser feito, se der discussão também, vai ser uma discussão muito do tipo de identificar a causa e tentar preveni-la, do que uma discussão de que para o equipamento ou não para por causa de perda de produção, né? Hoje, quando a gente tem essa necessidade, quando a gente ainda está trabalhando um calendário de manutenção preventiva, então a gente tem algumas coisas já agendadas, outras não. Então, até então, a gente também estava correndo muito na corretiva. E a corretiva, ela custa muito caro. Então, esse ponto também é muito importante levar em consideração quando ir para uma interação, ir para uma discussão. Hoje, olhando assim o cenário, a qualidade hoje ela fica muito mais, no meu caso, a qualidade ela fica muito mais defendida para o lado da manutenção, porque para ela é válido uma manutenção, uma intervenção que garanta a qualidade do produto do que pela produção, né? E um outro ponto que daí a produção a gente acaba cobrando é a questão da produtividade, né? Então, além da manutenção preventiva acontecer, mas que a gente consiga chegar com uma produtividade adequada para a gente entregar o custo projetado, por exemplo, e outras questões em relação a perdas, né? Então, acaba criando um triângulo. E aí, levar em consideração esses pontos de que a corretiva, o valor das corretivas, igual agora a gente está querendo implementar um calendário de preventiva. Então, trazer essa corretiva, antes eu falei errado, trazer o custo dessa corretiva para o jogo também ajuda. Porque daí, eu estou me negando a planejar uma manutenção que leva, eu estou com uma manutenção, estou planejando ela, na verdade eu tinha ela planejada, replanejei por uma questão de terceirização, de terceiros, então eu preciso de técnicos vindo até a minha fábrica, e eu tive que replanejar, só que eu vou replanejar por um mês que eu estou 100% da minha capacidade de tomada. E aí o meu gestor falou, mas aí você não vai entregar produto? É isso mesmo? Você vai aceitar isso assim? Né? É bem desafiador. E assim. Aí eu falei na contramedida, a gente tem tais saídas para evitar uma ruptura de estoque. Porém, a manutenção ali naquela data, ela é muito importante para garantir a minha entrega futura, que são os meses que eu tenho maior pico de venda, que é muito pior se eu tiver uma parada de máquina naquele momento. E sabe uma coisa que eu acho que afeta. Acho não, né? Afeta muito, e a gente percebe isso no dia a dia, e que para mim seria imprescindível, e a gente trabalha muito nisso, nessa questão, que é a metodologia de trabalho da manutenção e da qualidade, elas precisam ser mais assertivas em relação à produtividade. Vou ver se eu consigo ser mais claro. Eu preciso fazer uma limpeza para evitar contaminação cruzada, e aquela limpeza não é negociável. Ponto. Ok, entendido. Mas eu posso fazer aquela limpeza mais rápido? Eu posso fazer aquela limpeza mais efetiva? Eu tenho equipamentos ou produtos, né, de limpeza que vão me favorecer, né, de uma maneira mais tecnológica, para ao invés de fazer em 1 hora, fazer em meia hora ou fazer em 15 minutos? Esse é o ponto que eu acho que peca tanto a área de qualidade quanto a área de manutenção.
Porque a qualidade, ok, quer que o produto passe por uma linha não contaminada. Tudo bem, tudo certo. Mas cadê a preocupação em fazer, como a gente tem a preocupação de fazer as trocas rápidas, né, os setups mais rápidos, e fazer setup externo, setup interno, e cronoanálise, e fazer, né, o que mais puder e precisar para a gente fazer trocas cada vez mais eficientes. E aí eu tenho que conviver com uma área de manutenção e uma área de qualidade que não tem essa mesma pegada de falar, poxa, eu tenho que fazer uma limpeza e ela precisa ser a mais rápida possível e a mais efetiva. Tô falando para não limpar. Poxa, mas vamos fazer ela de uma forma mais eficiente possível? Manutenção é a mesma coisa. Você fala assim, quanto tempo você vai levar para fazer a manutenção desse equipamento? Ah, estimado 2 horas. O cara leva 5. Então, assim, o nível de estimativa completamente fora. Ah, tudo bem. Você abre um equipamento, pode ser que você pensava que tinha um problema A e na hora que abriu ele era muito maior. Tá, tudo bem, pode acontecer. Mas tem intervenções que elas são muito mais programáveis ou muito mais previsíveis do que essas não previsíveis. Então, o que eu chamo muita atenção quando eu estou falando com equipes de qualidade, equipes de manutenção, é esse mesmo senso de urgência que a gente trabalha na produção, com, né, cada vez se superando mais em ser mais rápidos em setup, ser mais rápidos em produzir, né, ser mais eficientes em produzir mais com menos tempo, enfim, toda aquela coisa que a produção já está muito acostumada, ter esse mesmo senso nas áreas de qualidade, de manutenção, de logística, enfim, em todas as áreas, porque isso vai fazer bem para o negócio, né? Então, quando a gente fala de produzir como uma atividade-chave e levar para as outras áreas também esse senso de eficiência, com certeza a gente ganha muito. Não tenho dúvida de que a gente ganha bastante. Eu sou bem chata em relação a tempo, né? Porque a gente acaba se comprometendo com entregas, né? Então a gente é obrigado a ficar controlando o tempo, né? Até o meu mecânico mesmo que sabe, ele está há muitos anos na empresa, ele está há 27 anos na empresa, o mecânico chefe, né, da equipe, e eu sou muito, muito categórica, assim, nesse sentido. E eu acompanho, às vezes, até as manutenções que são mais repetitivas, que tem um ciclo mais curto de repetição, eu faço acompanhar para desenvolver o processo, mas é verdade, eles não têm olhar de processo. Tipo assim, se eu colocar o parafuso aqui, ou se eu deixar a chave 2 metros longe, ele vai ficar fazendo aquele percurso, vai perder todo aquele tempo, porque não tem aquele olhar processual, né? Então, eu faço acompanhamento, eu envolvo outras pessoas da equipe, às vezes até o próprio operador, para fazer ali um desenvolvimento de manutenção rápida, né, de já entender do equipamento e fazer alguma intervenção rápida ali, se precisa. E a gente acompanha, eu faço a cronometragem deles muitas vezes, esses processos, e eu sou bem chata com o tempo, porque realmente eles não têm essa preocupação, não tem mesmo. Esse é um desafio. Esse é um grande desafio, né? Uma outra ferramenta que eu já usei e deu muito certo foi os grupos de melhoria, né? As equipes de melhoria, porque aí você mescla pessoas da qualidade, da manutenção, da produção em função de um objetivo comum. E eles começam a aprender a dinâmica de trabalhar para um objetivo, né? Então é quase um sistema educacional. Você tem as melhorias que, claro, eles pegam aquela melhoria pontual, estudam, fazem as ações de melhoria, têm o resultado. Mas o efeito educacional de ter a equipe mais coesa, né, e conversando mais com as outras áreas é assim fundamental, e a gente ganha muito mais no dia a dia do que só com os trabalhos de melhoria, de equipes de melhoria. Eu gosto muito da ferramenta e à medida que a empresa vai ganhando uma certa maturidade, é muito bom a gente implementar. Mesmo que pequenininho, uma célula só, mas é importante a gente implementar. Bom, pessoal, então a gente já
vai finalizando, né, com toda essa discussão. O objetivo mesmo do nosso encontro era explorar bastante essa interação, essa integração entre as áreas, principalmente produção, manutenção e qualidade, onde de uma maneira bem resumida, né, a gente tratou aqui das dificuldades que cada uma dessas áreas enfrentam no seu dia a dia e o como a gente pode ajudar nessa integração, quais são as dificuldades que a gente passa nessa integração e o que poderia melhorar para a gente favorecer o negócio, né, como objetivo central, eliminando aí as interferências dos egos e a interferência das regionalidades de cada área. E a gente vai seguir nas próximas semanas com outros temas também de integração, conforme foi sugerido aqui. Vamos falar de integração de comercial versus a área de operações, né, produção, PCP. Semana que vem a gente vai tratar de compras, porque foi o segundo tema que a gente colocou como votação no grupo. Então teve um pessoal que pediu para que a gente mantivesse, né, o compras. E aí então nós vamos tratar comercial no terceiro episódio. E aí no quarto episódio tem uma briga boa aí entre RH e logística. Vamos ver quem vai vencer na época, né? E aí a gente vai interagindo no grupo e trocando as ideias e informações como sempre por lá. Quem é novo, chegou aqui agora, a gente está aqui toda quarta-feira tratando sobre assuntos que sejam, né, relevantes para a nossa vida real na indústria. Vou colocar a nossa foto lá no LinkedIn, no Instagram, para quem está aqui recente, colocar aí os arrobas para eu marcar vocês, né, lá tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e a gente ter aí uma interação essa semana muito bacana e preparar para a semana que vem falar aí de integração de produção versus compras, tá bom? E se vocês acharam que esse assunto é relevante, que a discussão é boa, tragam mais pessoas para a nossa turma, né? Porque é sempre bom, sempre rico essa troca de experiências. Gente, muito obrigada, viu? Tchau, tchau a todos vocês. Obrigada.